Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, fundador da Collecta, e eu vou contar um pouco sobre a minha visão hoje dentro de como a IA generativa pode interferir e melhorar algumas partes dentro de uma operação de cobrança. Mas antes da gente entrar no detalhe das operações, vamos olhar para o conceito do que são agentes de IA, que a gente tem ouvido falar muito hoje em dia e já são implementados em várias operações. Com certeza você já ouviu falar de ChatGPT, DeepSeek, todas essas empresas que têm LLMs, que são esses modelos de IA generativa. Eles têm interface, né, igual o ChatGPT, onde você consegue escrever um prompt, conversar com ele, etc. Eu até perguntei pro próprio ChatGPT o que são agentes de IA, e ele definiu como sistemas de inteligência artificial projetados para perceber o ambiente, processar informações e tomar decisões ou executar ações de forma autônoma. Eles podem ser usados para uma variedade de tarefas, desde chatbots, assistentes virtuais, até robôs e sistemas avançados de automação. Hoje, quando a gente fala de agentes, eu olho muito para um modelo que ele tem uma estrutura e alguns aspectos específicos. Então aqui criei, entre aspas, um esqueleto de um agente só para validar o CPC. Então, por exemplo, colocar isso num chatbot para conversar com o devedor e definir se eu estou falando com a pessoa certa, tá? Isso aqui é mais para caráter de ilustração, para você ter na sua cabeça o que é um agente. Então, ele tem um prompt. Esse agente ele tem um prompt que vai, às vezes, dar uma personalidade para aquele agente, vai explicar qual é o objetivo dele. É um texto ali que dá todo esse contexto. E tem uma tool, que é uma ferramenta, que é para que esse agente ele tenha acesso a conseguir tomar uma decisão externa, né? Então, por exemplo, imagina que esse agente ele vai puxar os dados do seu CRM para fazer ali uma validação se ele está falando com a pessoa certa. E esse agente ele pode também ter ali uma rota, uma API, que ele consiga atualizar aquela conversa que está sendo com o Gabriel. Então, esse agente ele teria essa estrutura. Geralmente, os agentes eles trabalham em conjunto. Então, mesmo que você olhe ali uma conversa que pareça que aquele devedor conversou com uma única pessoa, uma única IA, um único agente, em vários casos os agentes estão se comunicando entre eles por trás da cortina ali, né? Então, esse agente de CPC ele pode depois enviar uma informação para um outro agente, vai fazendo toda uma orquestração ali, uma comunicação entre agentes, beleza? Então, esse aqui é o contexto só para que a palavra agente de IA não fique muito vaga na sua cabeça. E quando a gente fala de AI, tem muita coisa que é sempre pensando no futuro, né? O que pode acontecer com o trabalho, o que vai mudar e por aí vai. Essas são as minhas apostas do que eu acredito que vai acontecer na cobrança ainda esse ano, 2025. Não é que todas as empresas vão fazer isso. Eu acho que sempre tem as empresas que têm mais apetite à inovação do que outras, têm mais flexibilidade, orçamento, estrutura para comportar uma mudança de processos. Essas são todas aplicações onde eu já vejo hoje acontecendo a utilização da AI, onde a Collecta tem produto ou eventualmente tem algum tipo de protótipo que tem sido desenvolvido com o cliente. Acho que começando por um que ele é mais básico e acho que mais óbvio de todos é a monitoria de qualidade. Então análise de textos e áudios, geração de insights, tudo que pode ali analisar um chamado que é sido por áudio ou texto. Eu acho que isso aqui, de certa forma, não é tão inovador, para ser sincero. Muito antes de ter IA generativa, você já tinha algumas aplicações em cima de monitoria de qualidade. Eu acho que até um pouco já batido, tá? Eu vejo em muitas operações já a utilização. Tem alguns produtos já nessa linha. Um outro que a gente tem aí uma experiência legal é no desenvolvimento de negociação no WhatsApp. Esse agente, ele consegue trazer uma humanização para esse atendimento, uma flexibilidade, gerar dados em tempo real para o seu sistema, então conseguir entender se aquela pessoa tem condição ou não de pagamento, se ela vai realizar esse pagamento, automatizar processos manuais. Então tem muitos chatbots, aqueles mais antigos de botão, que acabam fazendo só um pedaço do chamado, mas transborda para o humano tem que ir lá, emitir um boleto na mão, fazer uma série de coisas na mão. Esses agentes de WhatsApp, eles já englobam essas tarefas. Então, por exemplo, igual eu dei o exemplo daquela ferramenta, né, da tool de validar o CPC, esse agente ele pode ter acesso a uma ferramenta para emitir um boleto, para enviar um link de pagamento de cartão e por aí vai. Isso acaba gerando um ganho de autosserviço muito grande, né? Porque os bots com a IA generativa, eles conseguem resolver muito mais os casos e não precisar mandar tanto para o humano. E ele também pode ter acesso ao seu CRM, né? Então, gerar anotações, fazer apontamentos igual uma PA hoje faz. Então, isso é uma realidade já, não é uma coisa futurista, que eu acredito que a maior parte das operações de cobrança tende a absorver aí ainda esse ano. Gestão de MIS, né? Então, aquela parte mais de gerenciar relatórios, gerar insights para a operação,
fazer análise de performance. Eu acredito que seja cada vez mais comum terem agentes olhando para o processo de MIS, vão ser quase que esse copiloto na sua estratégia para conseguir gerar insights, né? Então ele vai fazer esse papel total ou parcial do que seria hoje um analista de MIS na sua operação. E por último, uma outra aposta também é com relação ao Control Desk, né? Então imagina ali aquele processo de, por exemplo, subir um mailing para disparo, que hoje é feito manualmente. A pessoa precisa, às vezes, escrever uma query em SQL para puxar os dados no banco de dados, tratar esses dados na mão, tirar uma coluna, adicionar alguma coisa, colar dado de um lado para o outro. Isso tende a ser substituído por agentes que fazem processos que são repetitivos, que são morosos, consigam entregar mais autonomia para as pessoas de Control Desk. Também a implementação de estratégias, né? Então, um agente que ele tenha flexibilidade, mudar ali algum parâmetro de discador, mudar algum parâmetro de qual vai ser a estratégia de disparo, de um mailing, por aí vai. Tudo isso aqui é uma visão que eu tenho de como a AI ela vai melhorar a produtividade do setor, né? Eu acredito que hoje já seja uma realidade, já é possível construir agentes que façam tudo isso que eu comentei. Não é uma coisa futurista, assim, quando chegar, já é possível fazer isso. E o grande ganho é melhorar a produtividade da sua operação e dos humanos que trabalham na sua operação. Então, imagina que uma pessoa que gaste hoje 3, 4 horas fazendo tarefas repetitivas, fazendo essas correções de dados, gerando query na mão, gerando um boleto na mão, preenchendo CRM, fazendo uma análise, etc. Tudo isso tende a ser substituído pelos agentes de AI. Essa pessoa que gastava essas 3, 4 horas fazendo esses trabalhos repetitivos vai gastar poucos minutos e ela vai passar a ter mais tempo para fazer outras atividades. Então, isso gera um incremento, um aumento aí na produtividade de todo mundo. Fora da cobrança, você já vê isso sendo aplicado, por exemplo, em desenvolvimento de software. Os desenvolvedores hoje conseguem desenvolver 40%, 50% a mais rápido, né? Tendo mais produtividade com ferramentas que são copilotos nessa geração de código. Então, eu acredito que para o back-office, para as operações de cobrança, a IA generativa já é uma realidade, implementação nesses escopos. Eu enxergo que esses 4 pontos já têm aí um ganho expressivo e até meio óbvio hoje na implementação dos agentes de AI.